Olá! Este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando a obra Crepúsculo dos Ídolos, de Frederico Nietzsche. E você que quiser e puder nos ajudar a continuar esse trabalho, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. Mas você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! Crepúsculo dos Ídolos, de Frederico Nietzsche. Prólogo. Manter a jovialidade em meio a um trabalho sombrio e sobremaneira responsável não é façanha pequena, e, no entanto, o que seria mais necessário do que jovialidade? Nenhuma coisa tem êxito, se nela não está presente a petulância. Apenas o excesso de força é prova de força. Uma transvaloração de todos os valores, esse ponto de interrogação tão negro, tão imenso, que arroja sombras sobre quem o coloca, uma tarefa assim, um tal destino, compele a sair ao sol a todo instante e sacudir de si uma seriedade pesada, que se tornou pesada em demasia. Todo meio é bom para isso, todo caso um acaso feliz. Sobretudo a guerra. A guerra sempre foi a grande inteligência de todos os espíritos que se voltaram muito para dentro, que se tornaram profundos demais, até no ferimento se acha o poder curativo. Há algum tempo, minha divisa é uma máxima cuja procedência eu subtraio à curiosidade erudita. Increscunha nimi, virecit vonere virtus. Crescem os espíritos, o valor viceja com a ferida. Uma outra convalescença, em algumas circunstâncias ainda mais desejada por mim, está em auscultar ídolos. Há mais ídolos do que realidades no mundo, este é meu mau olhar para este mundo, é também meu mau ouvido. Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir, como resposta, aquele célebre som oco que vem de vísceras infladas, que deleite para alguém que tem outros ouvidos por trás dos ouvidos, para mim, velho psicólogo e aliciador, ante o qual o que queria guardar silêncio tem de manifestar-se. Também este livro, seu título já o revela 6, é sobretudo um descanso, um torrão banhado de sol, uma escapada para o ócio de um psicólogo. Talvez também uma nova guerra. E serão perscrutados novos ídolos? Este pequeno livro é uma grande declaração de guerra, e, quanto ao escrutínio de ídolos, desta vez eles não são ídolos da época, mas ídolos eternos, aqui tocados com o martelo como se este fosse um diapasão, não há, absolutamente, ídolos mais velhos, mais convencidos, mais empolados. E tampouco mais ocos. Isso não impede que sejam os mais acreditados, e, principalmente no caso mais nobre, tampouco são chamados de ídolos. Turim, em 30 de setembro de 1888. Friedrich Nietzsche. Máximas e flechas. A ociosidade é a mãe de toda a psicologia. 8 Como? A psicologia seria um vício? Mesmo o mais corajoso de nós raras vezes tem a coragem para o que realmente sabe. Para viver só, é preciso ser um bicho ou um homem, diz Aristóteles. Falta o terceiro caso, é preciso ser as duas coisas, filósofo. Toda a verdade é simples. Não é isso uma dupla mentira? De uma vez por todas, muitas coisas eu não quero saber. A sabedoria traça limites também para o conhecimento. É em sua natureza selvagem que o indivíduo se refaz melhor de sua desnatureza, de sua espiritualidade. Como? O ser humano é apenas um equívoco de Deus? Ou Deus apenas um equívoco do ser humano? Da escola de guerra da vida. O que não me mata me fortalece. Ajude a si mesmo, então, todo mundo lhe ajudará. Princípio do amor ao próximo.
Não cometamos covardia em relação a nossos atos. Não os abandonemos depois de fazê-los. É indecente o remorso. Pode um asno ser trágico? Sucumbir sob um fardo que não se pode levar nem deitar fora? O caso do filósofo. Tendo seu porquê da vida, o indivíduo tolera quase todo como. O ser humano não aspira à felicidade, somente o inglês faz isso. O homem criou a mulher, mas de quê? De uma costela de seu Deus, de seu ideal. Como? Você procura. Gostaria de decuplicar-se, centuplicar-se? Procura seguidores? Procure zeros. Homens póstumos, por exemplo, são menos compreendidos do que os temporâneos, 13 mas mais ouvidos. Mais precisamente, não somos jamais compreendidos, daí nossa autoridade. Entre mulheres. A verdade? O Senhor não conhece a verdade. Ela não é um atentado a todos os nossos pudores ou pudores? Eis um artista tal como eu gosto de artistas, modesto em suas necessidades. Ele quer apenas duas coisas, seu pão e sua arte, panem e circem. Quem não sabe pôr sua vontade nas coisas lhes põe ao menos um sentido, isto é, acredita que nelas já se encontra uma vontade, princípio da fé. Como? Vocês escolhem a virtude e o peito estufado, e ao mesmo tempo olham furtivamente para as vantagens dos irrefletidos? Mas com a virtude renuncia-se às vantagens, para a porta da casa de um antissemita. A mulher completa incorre em literatura como incorre num pecadilho, como experiência, de passagem, olhando em volta para ver se alguém a está notando, que alguém a está notando. Colocar-se apenas em situações em que não se pode ter virtudes aparentes, em que, como o funâmbulo sobre uma corda, ou se cai, ou se fica em pé, ou se escapa. Homens maus não têm canções. Como é que os russos têm canções? Espírito alemão, há 18 anos 16 uma contradictio in adjecto a contradição nos termos. Buscando pelas origens, o indivíduo torna-se caranguejo. O historiador olha para trás e, por fim, ele também acredita para trás. A satisfação consigo protege até mesmo do resfriado. Alguma vez uma mulher que se sabia bem vestida se resfriou? Estou supondo que estivesse pouco vestida. Desconfio de todos os sistematizadores e os evito. A vontade de sistema é uma falta de retidão. A mulher é considerada profunda, por quê? Porque nela jamais se chega ao fundo. A mulher não é sequer superficial. Se a mulher tem virtudes masculinas, há que fugir dela, se não tem virtudes masculinas, ela mesma foge. Quanto tinha de remorder a consciência antigamente? Que bons dentes tinha! E hoje? O que lhe falta? Pergunta de um dentista. Raramente se comete uma precipitação apenas. Com a primeira sempre se faz demais. Justamente por isso se comete uma segunda, em geral, e então se faz de menos. O verme se encolhe ao ser pisado. Com isso mostra inteligência. Diminui a probabilidade de ser novamente pesado. Na linguagem da moral, humildade. Há um ódio à mentira e à dissimulação que vem de uma sensível noção de honra, há um ódio igual que vem da covardia, sendo a mentira proibida por um mandamento divino. Covarde demais para mentir. Quão pouco é necessário para a felicidade. O som de uma gaita de foles. Sem a música a vida seria um erro. O alemão imagina até Deus cantando canções.
Onepelt pensere ecririco assis não se pode pensar e escrever senão sentado, G. Flaubert. Com isso te pego, nihilista. A vida sedentária é justamente o pecado contra o Santo Espírito. Apenas os pensamentos andados têm valor. Há casos em que nós, psicólogos, somos como cavalos, e ficamos inquietos, vemos nossa própria sombra oscilar para cima e para baixo à nossa frente. O psicólogo tende a afastar a vista de si para enxergar. Nós, imoralistas, prejudicamos a virtude? Tão pouco quanto os anarquistas aos príncipes. Apenas depois de serem alvejados eles sentam firmemente no trono. Moral. Temos que atirar na moral. Você corre à frente? Faz isso como pastor? Ou como exceção? Um terceiro caso seria desertor. Primeira questão de consciência. Você é genuíno? Ou apenas um ator? Um representante? Ou o que é representado? Enfim, não passa da imitação de um ator. Segunda questão de consciência. Fala o desiludido. Eu buscava grandes homens, e sempre achei apenas os macacos de seu ideal. Você é alguém que olha? Ou que põe mãos à obra? Ou que desvia o olhar, põe-se de lado? Terceira questão de consciência. Você quer ir junto? Ou ir à frente? Ou ir por si? É preciso saber o que se quer e que se quer. Quarta questão de consciência. Esses foram degraus para mim, eu subi por eles, para isso tive de passar por eles. Mas eles pensavam que eu queria repousar em cima deles. Que importa que eu venha a ter razão? Eu tenho razão demais. E quem hoje e melhor também e por último. A fórmula de minha felicidade, um sim, um não, uma linha reta, uma meta. 2. O problema de Sócrates. Em todos os tempos, os homens mais sábios fizeram o mesmo julgamento da vida, ela não vale nada. Sempre, em toda parte, ouviu-se de sua boca o mesmo tom, um tom cheio de dúvida, de melancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida. Até mesmo Sócrates falou, ao morrer, viver, significa muito estar doente, devo um galo a Asclépio, o Salvador. Mesmo Sócrates estava farto. O que prova isso? O que indica isso? Antigamente se teria dito, foi dito, e em voz alta, e com os nossos pessimistas à frente, de todo modo, deve haver alguma verdade nisso. O consenso sapientium, o consenso dos sábios, prova a verdade. Ainda falaremos assim hoje? Podemos falar assim? De todo modo, deve haver alguma doença nisso, é o que nós respondemos. Esses mais sábios de todos os tempos, é preciso antes observá-los de perto. Talvez todos eles já não tivessem firmeza nas pernas. Fossem tardios? Titubeantes? Decadentes? Talvez a sabedoria apareça na terra como um corvo, que se entusiasma com um ligeiro odor de cadáver. Esse pensamento desrespeitoso, de que os grandes sábios são tipos da decadência, ocorreu-me primeiramente num caso em que o preconceito dos doutos e indoutos se opõe a ele do modo mais intenso. Eu percebi Sócrates e Platão como sintomas de declínio, como instrumentos da dissolução grega, como pseudogregos, antigregos, nascimento da tragédia, 1872. Aquele consenso sapientiae, compreendi cada vez mais, em nada prova que eles tivessem razão naquilo acerca do qual concordavam, prova, isto sim, que eles próprios, esses mais sábios dos homens, em alguma coisa coincidiam fisiologicamente, para situar-se, ter de situar-se,
negativamente perante a vida. Juízos de valor acerca da vida, contra ou a favor, nunca podem ser verdadeiros, afinal, eles têm valor apenas como sintomas, são considerados apenas enquanto sintomas em si, tais juízos são bobagens. É preciso estender ao máximo as mãos e fazer a tentativa de apreender essa espantosa finesse e finura, a de que o valor da vida não pode ser estimado. Não por um vivente, pois ele é parte interessada, até mesmo objeto da disputa, e não juiz, e não por um morto, por um outro motivo. Que um filósofo enxergue no valor da vida um problema é até mesmo uma objeção contra ele, uma interrogação quanto à sua sabedoria, uma não-sabedoria. Como? Todos esses grandes sábios, eles não teriam sido apenas decadentes, não teriam sido nem mesmo sábios. Mas volto ao problema de Sócrates. Por sua origem, ele pertencia ao povo mais baixo, Sócrates era plebe. Sabe-se, pode-se ainda ver, como ele era feio. Mas a feiura, em si uma objeção, para os gregos é quase uma refutação. Era Sócrates realmente um grego? Com bastante frequência, a feiura é a expressão de um desenvolvimento cruzado, inibido pelo cruzamento. Em outro caso aparece como evolução descendente. Os antropólogos entre os criminalistas dizem que o criminoso típico é feio, monstrum in fronte, monstrum in animo, monstro na face, monstro na alma. Mas o criminoso é um decadem. Era Sócrates um criminoso típico? Ao menos isso não seria contrariado pelo famoso juízo fisionômico que pareceu chocante aos amigos de Sócrates. Ao passar por Atenas, um estrangeiro que entendia de rostos disse a Sócrates, na cara deste, que ele era um monstrum, que abrigava todos os vícios e apetites ruins. E Sócrates respondeu apenas, o Senhor me conhece. Não apenas a anarquia e o desregramento confesso dos instintos apontam para a decadência em Sócrates, também a superfetação do lógico e a malvadez de raquítico que é sua marca. Também não esqueçamos as alucinações auditivas, que foram interpretadas como demônio de Sócrates em sentido religioso. Tudo nele é exagerado, bufo-burlesco, caricatura, tudo é ao mesmo tempo oculto, de segundas intenções, subterrâneo. Tento compreender de que idiosincrasia provém a equação socrática de razão igual virtude igual felicidade, a mais bizarra equação que existe, e que, em especial, tem contra si os instintos dos helenos mais antigos. Com Sócrates, o gosto grego se altera em favor da dialética, que acontece aí propriamente? Sobretudo, um gosto nobre é vencido. Com a dialética, a plebe se põe em cima. Antes de Sócrates se rejeitava, na boa sociedade, as maneiras dialéticas, eram tidas como más maneiras, eram comprometedoras. A juventude era divertida contra elas. Também se desconfiava de toda essa exibição dos próprios motivos. Coisas de respeito, como homens de respeito, não trazem assim na mão os seus motivos. É indecoroso mostrar todos os 5 dedos. É de pouco valor aquilo que primeiramente tem de se provar. Onde a autoridade ainda faz parte do bom costume, onde não se fundamenta, mas se ordena, o dialético é uma espécie de palhaço. As pessoas riem dele, não o levam a sério. Sócrates foi o palhaço que se fez levar a sério. Que aconteceu aí realmente? Escolhe-se a dialética apenas quando não se tem outro recurso. Sabe-se que ela suscita desconfiança, que não convence muito. Nada é mais fácil de apagar do que um efeito de dialético. Isso é demonstrado pela experiência de toda assembleia em que se discute. A dialética pode ser usada apenas como legítima defesa, nas mãos daqueles que não possuem mais outras armas. É preciso que se tenha de obter pela força o seu direito,
de outro modo não se faz uso dela. Por isso os judeus eram dialéticos, a raposa Reineck era, como? Sócrates também era? É a ironia de Sócrates uma expressão de revolta? De ressentimento plebeu? Goza ele, como oprimido, de sua própria ferocidade nas estocadas do silogismo? Vinga-se ele dos homens nobres a quem fascina? Como dialético, tem-se um instrumento implacável nas mãos, pode-se fazer papel de tirano com ele, expõe-se o outro ao vencê-lo. O dialético deixa ao adversário a tarefa de provar que não é um idiota, ele torna furioso, torna ao mesmo tempo desamparado. O dialético tira a potência do intelecto do adversário. Como? A dialética é apenas uma forma de vingança em Sócrates. Indiquei como Sócrates podia ser repugnante, tanto mais é preciso explicar por que ele fascinava. Uma razão é que ele descobriu uma nova espécie de agon-competição, da qual foi o primeiro mestre de esgrima nos círculos aristocráticos de Atenas. Ele fascinou ao mexer com o instinto agonal dos gregos, trouxe uma variante para a luta entre homens jovens e adolescentes. Sócrates foi também um grande erótico. Mas Sócrates intuiu algo mais. Ele enxergou por trás de seus nobres atenienses, e entendeu que seu próprio caso, sua idiosincrasia de caso já não era exceção. A mesma espécie de degenerescência já se preparava silenciosamente em toda parte, a velha Atenas caminhava para o fim. E Sócrates entendeu que o mundo inteiro dele necessitava, de seu remédio, seu tratamento, seu artifício pessoal de autopreservação. Em toda parte os instintos estavam em anarquia, e em toda parte se estava a poucos passos do excesso. O monstrum in animo era o perigo geral. Os instintos querem fazer o papel de tirano, deve-se inventar um contra-tirano que seja mais forte, quando aquele fisionomista revelou a Sócrates quem este era, um covil de todos os apetites ruins, o grande irônico disse ainda uma frase que é uma chave para compreendê-lo. Isso é verdade, falou, mas tornei-me senhor de todos eles. Como se tornou ele senhor de si? Seu caso era, no fundo, apenas o caso extremo, o que mais saltava aos olhos, daquilo que então começava a se tornar miséria geral, que ninguém mais era senhor de si, que os instintos se voltavam uns contra os outros. Ele fascinou por ser esse caso extremo, sua amedrontadora feiura o distinguia para todos os olhos, ele fascinou ainda mais intensamente, está claro, como resposta, como solução, como aparência de cura para esse caso. Quando há necessidade de fazer da razão um tirano, como fez Sócrates, não deve ser pequeno o perigo de que uma outra coisa se faça de tirano. A racionalidade foi então percebida como salvadora, nem Sócrates nem seus doentes estavam livres para serem ou não racionais, isso era de rigor obrigatório, era seu último recurso. O fanatismo com que toda a reflexão grega se lança à racionalidade mostra uma situação de emergência. Estavam em perigo, tinham uma única escolha: sucumbir ou ser absurdamente racionais. O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado patologicamente, assim também a sua estima da dialética. Razão igual virtude igual felicidade significa tão só. É preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente, contra os desejos obscuros, uma luz diurna, a luz diurna da razão. É preciso ser prudente, claro, límpido a qualquer preço. Toda concessão aos instintos, ao inconsciente, leva para baixo. Indiquei como Sócrates fascinava, ele parecia ser um médico, um salvador. É necessário também apontar o erro que havia em sua crença na racionalidade a qualquer preço? Os filósofos e moralistas enganam a si mesmos, crendo sair da decadência ao fazer-lhe guerra. Sair dela está fora de suas forças.
o que elegem como meio, como salvação, é apenas mais uma expressão da decadência. Eles mudam sua expressão, mas não a eliminam. Sócrates foi um mal-entendido. Toda a moral do aperfeiçoamento, também a cristã, foi um mal-entendido. A mais crua luz do dia, a racionalidade a todo custo, a vida clara, fria, cautelosa, consciente, sem instinto, em existência aos instintos, foi ela mesma apenas uma doença, uma outra doença, e de modo algum um caminho de volta à virtude, à saúde, à felicidade. Ter de combater os instintos, eis a fórmula da decadência. Enquanto a vida ascende, felicidade é igual a instinto. Terá ele mesmo compreendido isto, esse mais sagaz dos ludibriadores de si mesmo? Terá dito isto a si próprio afinal, na sabedoria de sua coragem ante a morte? Sócrates queria morrer. Não Atenas, mas ele deu a si veneno, ele forçou Atenas ao veneno. Sócrates não é um médico, disse para si em voz baixa, apenas a morte é médico aqui. Sócrates apenas esteve doente por longo tempo. 3. A razão na filosofia. Vocês me perguntam o que é idiosincrasia nos filósofos? Por exemplo, sua falta de sentido histórico, seu ódio à noção mesma do vir a ser, seu egipcismo. Eles acreditam fazer uma honra a uma coisa quando a deshistoricizam, subspecie a eternius sob a perspectiva da eternidade, quando fazem dela uma múmia. Tudo o que os filósofos manejaram, por milênios, foram conceitos múmias. Nada realmente vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham quando adoram, esses idólatras de conceitos, tornam-se um perigo mortal para todos, quando adoram. A morte, a mudança, a idade, assim como a procriação e o crescimento, são para eles objeções, até mesmo refutações. O que é não se torna, o que se torna não é. Agora todos eles creem, com desespero até, no ser. Mas, como dele não se apoderam, buscam os motivos pelos quais lhes é negado. Deve haver uma aparência, um engano, que nos impede de perceber o ser, onde está o enganador. Já o temos, gritam felizes, é a sensualidade. Esses sentidos, já tão imorais em outros aspectos, enganam-nos acerca do verdadeiro mundo. Moral. Desembaraçar-se do engano dos sentidos, do vir a ser, da história, da mentira. História não é senão crença nos sentidos, crença na mentira. Moral. Dizer não a tudo o que crê nos sentidos, a todo o resto da humanidade. Tudo isso é a povo. Ser filósofo, ser múmia, representar o amonotonoteísmo a com mímica de coveiro. E, sobretudo, fora com o corpo, essa deplorável ideia fixe dos sentidos. Acometido de todos os erros da lógica, refutado, até mesmo impossível, embora insolente o bastante para portar-se como se fosse real. Ponho de lado, com grande reverência, o nome de Heráclito. Se o resto dos filósofos rejeitava o testemunho dos sentidos porque estes mostravam multiplicidade e mudança, ele o rejeitou porque mostravam as coisas como se elas tivessem duração e unidade. Também Heráclito foi injusto com os sentidos. Eles não mentem nem do modo como os eleatas pensavam, nem como ele pensava, eles não mentem. O que fazemos do seu testemunho é que introduz a mentira, por exemplo, a mentira da unidade, a mentira da materialidade, da substância, da duração. A razão é a causa de falsificarmos o testemunho dos sentidos. Na medida em que mostram o vir a ser, o decorrer, a transformação, os sentidos não mentem. Mas Heráclito sempre terá razão em que o ser é uma ficção vazia. O mundo aparente é o único, o mundo verdadeiro é apenas acrescentado mendazmente.
E que finos instrumentos de observação temos em nossos sentidos. Esse nariz, por exemplo, do qual nenhum filósofo falou ainda com respeito e gratidão, é, por ora, o mais delicado instrumento à nossa disposição. Ele pode constatar diferenças mínimas de movimento, que nem mesmo o espectroscópio constata. Nós possuímos ciência, hoje, exatamente na medida em que resolvemos aceitar o testemunho dos sentidos em que prendemos ainda aguçá-los, armá-los, pensá-los até o fim. O restante é aborto e ciência ainda não, isto é, metafísica, teologia, psicologia, teoria do conhecimento. Ou ciência formal, teoria dos signos, como a lógica e essa lógica aplicada que é a matemática. Nelas a realidade não aparece, nem mesmo como problema, e tampouco a questão de que valor tem uma tal convenção de signos como a lógica. A outra idiosincrasia dos filósofos não é menos perigosa, ela consiste em confundir o último e o primeiro. O que vem no final, infelizmente, pois não deveria jamais vir. Os conceitos mais elevados, isto é, os conceitos mais gerais, mais vazios, eles põem no começo, como começo. Novamente, isto é apenas expressão de seu modo de venerar. O mais elevado não pode ter se desenvolvido a partir do mais baixo, não pode ter se desenvolvido absolutamente. Moral: tudo o que é de primeira ordem tem de ser causa sua e causa de si mesmo. A procedência de algo mais é tida como objeção, como questionamento do valor. Todos os valores mais altos são de primeira ordem, todos os conceitos mais elevados, o ser, o incondicionado, o bem, o verdadeiro, o perfeito, nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser causa sui. Mas também não pode ser dissimilar um do outro, não pode estar em contradição consigo. Assim os filósofos chegam ao seu estupendo conceito de Deus. Último, mais tênue, mais vazio é posto como primeiro, como causa em si, como ens realissimum ente realíssimo. E pensar que a humanidade teve de levar a sério as fantasias doentes desses tecedores de teias. E pagou caro por isso. Vamos contrapor a isso, finalmente, de que outra maneira nós. Digo nós, por cortesia, abordamos o problema do erro e da aparência. Antes se tomava a mudança, a transformação, o vir a ser. Como prova da aparência, como sinal de que aí deve haver algo que nos induz ao erro. Hoje, ao contrário, e justamente na medida em que o preconceito da razão nos obriga a estipular unidade, identidade, duração, substância, causa, materialidade, ser, vemo-nos enredados de certo modo no erro, forçados ao erro, tão seguros estamos nós, com base em rigoroso exame, que aqui está o erro. Não é diferente do que sucede com os movimentos do grande astro. No caso deles, o erro tem nosso olho como permanente advogado, e aqui, tem nossa linguagem. A linguagem pertence, por sua origem, à época da mais rudimentar forma de psicologia. Penetramos um âmbito de crufetichismo, ao trazermos à consciência os pressupostos básicos da metafísica da linguagem, isto é, da razão. É isso que em toda parte vê agentes e atos, acredita na vontade como causa, acredita no eu como ser, no eu como substância, e projeta a crença no eu substância em todas as coisas, apenas então cria o conceito de coisa. Em toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, introduzido furtivamente apenas da concepção eu se segue, como derivado, o conceito de ser. No início está o enorme e fatídico erro de que a vontade é algo que atua, de que vontade é uma faculdade. Hoje sabemos que é apenas uma palavra. Muito tempo depois, num mundo 1000 vezes mais esclarecido, chegou à consciência dos filósofos, com surpresa, a segurança, a subjetiva certeza no manejo das categorias da razão,
eles concluíram que estas não podiam proceder do mundo empírico, todo o mundo empírico as contradiz. De onde procedem, então? E na Índia, como na Grécia, foi cometido o mesmo erro. Devemos já ter habitado um mundo mais elevado, em vez de um bem mais baixo, o que teria sido a verdade. Devemos ter sido divinos, pois temos a razão. Na realidade, nada, até o presente, teve uma força de persuasão mais ingênua do que o erro do ser, tal como foi formulado pelos eleatas, por exemplo. Afinal, ele tem a seu favor cada palavra, cada frase que falamos. Também os opositores dos eleatas estavam sujeitos à sedução de seu conceito do ser. Demócrito 36, entre outros, ao inventar seu átomo. A razão na linguagem, ó, que velha e enganadora senhora! Receio que não nos livraremos de Deus, pois ainda cremos na gramática. Serei alvo de gratidão, se resumir uma visão tão nova e tão essencial em 4 teses, assim facilito a compreensão, e também desafio a contestação. Primeira tese. As razões que fizeram este mundo ser designado como aparente justificam, isto sim, a sua realidade, uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável. Segunda tese. As características dadas ao verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Construiu-se o mundo verdadeiro a partir da contradição ao mundo real, um mundo aparente, de fato, na medida em que é apenas uma ilusão. Ótico-moral. Terceira tese. Não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, a menos que um instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja poderoso em nós. Nesse caso, vingamo-nos da vida com a fantasmagoria de uma vida outra, melhor. Quarta tese. Dividir o mundo em um verdadeiro e um aparente, seja a maneira do cristianismo, seja a maneira de Kant, um cristão insidioso, afinal de contas, é apenas uma sugestão da decadência, um sintoma da vida que declina. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese. Pois da aparência significa, nesse caso, novamente a realidade, mas numa seleção, correção, reforço. O artista trágico não é um pessimista, ele diz justamente sim a tudo questionável e mesmo terrível, ele é dionisíaco. 4. Como o mundo verdadeiro se tornou finalmente fábula. História de um erro. O mundo verdadeiro, alcançável para o sábio, o devoto, o virtuoso, ele vive nele, ele é ele. A mais velha forma da ideia, relativamente sagaz, simples, convincente. Paráfrase da tese. Eu, Platão, sou a verdade. Ponto. O verdadeiro mundo, inalcançável no momento, mas prometido para o sábio, o devoto, o virtuoso, para o pecador que faz penitência. Progresso da ideia. Ela se torna mais sutil, mais ardilosa, mais inapreensível, ela se torna mulher, torna-se cristã. O mundo verdadeiro, inalcançável, indemonstrável, impossível de ser prometido, mas, já enquanto pensamento, um consolo, uma obrigação, um imperativo. Ó velho sol, no fundo, mas através de neblina e ceticismo, a ideia tornada sublime, pálida, nórdica, königsbergiana. O mundo verdadeiro, alcançável? De todo modo, inalcançado. E, enquanto não alcançado, também desconhecido. Logo, tampouco salvador, consolador, obrigatório, a que poderia nos obrigar algo desconhecido? Manhã cinzenta. Primeiro bocejo da razão. Canto de galo do positivismo. O mundo verdadeiro, uma ideia que para nada mais serve, não mais obriga a nada,
ideia tornada inútil, logo refutada, vamos eliminá-la. Dia claro, café da manhã, retorno do bom senso ao bom senso e da jovialidade, rubor de Platão, algazarra infernal de todos os espíritos livres. Abolimos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente. Talvez? Não. Com o mundo verdadeiro abolimos também o mundo aparente. Meio-dia, momento da sombra mais breve e fim do longo erro. Apogeu da humanidade, Incipi Zaratustra começa Zaratustras. 5. Moral como antinatureza. Todas as paixões têm um período em que são meramente funestas, em que levam para baixo suas vítimas com o peso da estupidez, e um período posterior, bem posterior, em que se casam com o espírito, se espiritualizam. Antes, devido à estupidez na paixão, fazia-se guerra à paixão mesma, conspirava-se para aniquilá-la. Todos os velhos monstros da moral são unânimes nisso, e o faute tuer les passions é preciso matar as paixões. A mais célebre formulação disso está no Novo Testamento, naquele sermão da montanha em que, diga-se de passagem, as coisas não são observadas do alto. Lá se diz, por exemplo, referindo-se à sexualidade, se teu olho te escandaliza, arranca-o de ti. Felizmente, nenhum cristão age conforme esse preceito. Aniquilar as paixões e os desejos apenas para evitar sua estupidez e as desagradáveis consequências de sua estupidez, isso nos parece, hoje, apenas uma forma aguda de estupidez. Já não admiramos os dentistas que extraem os dentes para que eles não doam mais. Com alguma equidade se deve admitir, por outro lado, que o conceito de espiritualização da paixão não podia absolutamente ser concebido no solo do qual brotou o cristianismo. A Igreja primitiva lutou, como se sabe, contra os inteligentes, em favor dos pobres de espírito. Como se poderia dela esperar uma guerra inteligente contra a paixão? A Igreja combate a paixão com a extirpação em todo sentido. Sua prática, sua cura é o castracionismo. Ela jamais pergunta: como espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo? Em todas as épocas, ao disciplinar, ela pôs a ênfase na erradicação da sensualidade, do orgulho, da avidez de domínio, da cupidez, da ânsia de vingança. Mas atacar as paixões pela raiz significa atacar a vida pela raiz. A prática da Igreja é hostil à vida. O mesmo recurso, a mutilação, a erradicação, é instintivamente escolhido, na luta contra um desejo, por aqueles que são muito fracos de vontade, muito degenerados para poder impor-se moderação nele, por aquelas naturezas que têm necessidade de lá. Trap 40 falando por metáfora, e sem metáfora, de alguma definitiva declaração de hostilidade, de um abismo entre si mesmas e uma paixão. Os meios radicais são indispensáveis somente para os degenerados, a fraqueza da vontade ou, mais exatamente, a incapacidade de não reagir a um estímulo, é ela mesma apenas outra forma de degenerescência. A hostilidade radical, a inimizade mortal à sensualidade é um sintoma que faz pensar, justifica especulações sobre o estado geral de alguém tão excessivo. Aliás, essa hostilidade, esse ódio atinge seu auge apenas quando tais naturezas já não têm firmeza bastante sequer para a cura radical, para a renúncia ao seu diabo. Observe-se a história inteira dos sacerdotes e filósofos, incluindo os artistas. As coisas mais venenosas para os sentidos não foram ditas pelos impotentes, tampouco pelos ascetas, mas pelos ascetas impossíveis, por aqueles que teriam tido necessidade de ser ascetas. A espiritualização da sensualidade chama-se amor, ela é um grande triunfo sobre o cristianismo. Um outro triunfo é nossa espiritualização da inimizade.
Consiste em compreender profundamente o valor de possuir inimigos, numa palavra, em agir e concluir de modo inverso aquele como antes se agia e se concluía. Em todos os tempos a Igreja quis a destruição de seus inimigos. Nós, imoralistas e anticristos, vemos como vantagem nossa o fato de a Igreja subsistir. Também na política a inimizade se tornou agora mais espiritual, muito mais sagaz, pensativa, moderada. Quase todo partido vê que está no interesse de sua autoconservação que o partido oposto não esgote a força. O mesmo vale para a grande política. Sobretudo uma nova criação, o novo Reich, por exemplo, tem mais necessidade de inimigos que de amigos. Apenas no antagonismo ele se sente necessário, apenas. No antagonismo ele se torna necessário. Não agimos de modo diferente em relação ao inimigo interior, também aí espiritualizamos a inimizade, também aí compreendemos o seu valor. Somos fecundos apenas ao preço de sermos ricos em antagonismos, permanecemos jovens apenas sob a condição de que a alma não relaxe, não busque a paz. Nada se tornou mais estranho a nós do que aquele desiderato de antigamente, o da paz de espírito, o desiderato cristão, nada nos causa menos inveja do que a vaca moral e a gorda satisfação da boa consciência. Renunciamos à vida grande, ao renunciar à guerra. Em muitos casos, é certo, a paz de espírito é apenas um mal-entendido. Outra coisa, que não sabe denominar-se mais honestamente. Eis alguns casos, sem rodeios e sem preconceito. Paz de espírito pode ser, por exemplo, a suave emanação de uma rica animalidade para o âmbito moral, ou religioso. Ou o começo da fadiga, a primeira sombra que a noite, que toda espécie de noite lança. Ou um sinal de que o ar está úmido, de que ventos meridionais se aproximam. Ou a gratidão, sem o saber, por uma digestão bem-sucedida, às vezes chamada de amor aos homens. Ou acalmar-se do convalescente para quem tudo tem novo sabor e que aguarda. Ou o estado que sucede a uma forte satisfação da paixão que nos domina, o bem-estar de uma rara saciedade. Ou a caducidade de nossa vontade, de nossos desejos, de nossos vícios. Ou a preguiça, que a vaidade convence a adornar-se moralmente. Ou a chegada de uma certeza, até de uma certeza terrível, após uma prolongada tensão e tortura pela incerteza. Ou a expressão de maturidade e maestria em meio ao agir, criar, fazer, querer, o tranquilo respirar, a atingida liberdade da vontade. Crepúsculo dos ídolos, quem sabe? Talvez também apenas uma paz de espírito. Darei formulação a um princípio. Todo naturalismo na moral, ou seja, toda moral sadia, é dominado por um instinto da vida, algum mandamento da vida é preenchido por determinado cânon de deves e não deves, algum impedimento e hostilidade no caminho da vida é assim afastado. A moral antinatural, ou seja, quase toda moral até hoje ensinada, venerada e pregada, volta-se, pelo contrário, justamente contra os instintos da vida, é uma condenação, ora secreta, ora ruidosa e insolente, desses instintos. Quando diz que Deus vê nos corações, ela diz não aos mais baixos e mais elevados desejos da vida, e toma Deus como inimigo da vida. O santo no qual Deus se compraz é o castrado ideal. A vida acaba onde o reino de Deus começa. Dado que se tenha compreendido o caráter hediondo dessa revolta contra a vida, que se tornou quase sacrossanta na moral cristã, compreendeu-se também, felizmente, uma outra coisa, o que há de inútil, aparente, absurdo, mentiroso numa tal revolta. Uma condenação da vida por parte do vivente é, afinal, apenas o sintoma de uma determinada espécie de vida. Se tal condenação é justificada ou não, eis uma questão que não chega a ser levantada.
seria preciso estar numa posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la como alguém, como muitos, como todos os que a viveram, para poder sequer tocar no problema do valor da vida. Razões bastantes para compreender que este é, para nós, um problema inacessível. Ao falar de valores, falamos sob a inspiração, sob a ótica da vida. A vida mesma nos força a estabelecer valores, ela mesma valor através de nós, ao estabelecermos valores. Disto se segue que também essa antinatureza de moral, que concebe Deus como antítese e condenação da vida, é apenas um juízo de valor da vida. De qual vida? De qual espécie de vida? Já dei a resposta: da vida declinante, enfraquecida, cansada, condenada. A moral, tal como foi até hoje entendida, tal como formulada também por Schopenhauer, enfim, como negação da vontade de vida, é um instinto de década em si mesmo, que se converte em imperativo. Ela diz: pereça. Ela é o juízo dos condenados. Consideremos ainda, por fim, que ingenuidade é dizer assim e assim deveria ser o homem. A realidade nos mostra uma fascinante riqueza de tipos, a opulência de um pródigo jogo e alternância de formas, e algum pobre e vadio moralista vem e diz: não. O ser humano deveria ser outro. Ele sabe até como este deveria ser, esse mandrião e santarrão, que ele desenha a si próprio no muro e diz det homo. Mas, mesmo quando o moralista se volta apenas para o indivíduo e lhe diz: você deveria ser assim e assim, ele não deixa de se tornar ridículo. O indivíduo é, de cima a baixo, uma parcela de fatum ou fado, destino, uma lei mais, uma necessidade mais para tudo o que virá e será. Dizer-lhe mude, significa exigir que tudo mude, até mesmo o que ficou para trás. E, de fato, houve moralistas consequentes que queriam o ser humano de outra forma, isto é, virtuoso, queriam-no à sua imagem, isto é, santarrão. Para isso negaram eles o mundo. Tolice nada pequena. E modéstia nada modesta. A moral, na medida em que condena em si, não por atenções, considerações, intenções da vida, é um erro específico do qual não se deve ter compaixão, uma idiosincrasia de degenerados que causou dano incomensurável. Nós, imoralistas, pelo contrário, abrimos nosso coração a toda espécie de entendimento, compreensão, abonação. Nós não negamos facilmente, buscamos nossa distinção em sermos afirmadores. Cada vez mais nossos olhos atentaram para essa economia que necessita e sabe aproveitar tudo o que é rejeitado pelo santo desatino do sacerdote, a doente razão do sacerdote, para essa economia que há na lei da vida, que mesmo das repugnantes espécies do santarrão, do sacerdote, do virtuoso tira sua vantagem. Qual vantagem? Mas nós mesmos, imoralistas, somos aqui a resposta. 6. Os 4 grandes erros. Erro da confusão de causa e consequência. Não há erro mais perigoso do que confundir a consequência e a causa. Eu o denomino a verdadeira ruína da razão. Porém, esse erro está entre os mais antigos e mais novos hábitos da humanidade. Ele é até santificado entre nós, leva o nome de religião, moral. Cada tese formulada pela religião e pela moral o contém. Sacerdotes e legisladores da moral são os autores dessa corrupção da razão. Eis um exemplo. Todos conhecem o livro do famoso Cornaro, em que ele recomenda sua exígua dieta como receita para uma vida longa e feliz, e também virtuosa. Poucas obras foram tão lidas, ainda agora milhares de exemplares são impressos anualmente na Inglaterra. Duvido que algum livro, excetuando-se, naturalmente, a Bíblia, tenha causado tanto mal, tenha abreviado tantas vidas,
como esse bem-intencionado curiosum coisa curiosa. Razão para isso, a confusão entre o efeito e a causa. O bom italiano via em sua dieta a causa de sua longa vida, ao passo que a precondição para uma longa vida, a extraordinária lentidão do metabolismo, o baixo consumo, era a causa de sua exígua dieta. Ele não tinha liberdade de comer pouco ou muito, sua frugalidade não era um livre-arbítrio, ele ficava doente quando comia mais. Mas quem não é uma carpa não só faz bem em comer propriamente, mas disso tem necessidade. Um erudito de nossa época, com seu rápido consumo de energia nervosa, se destruiria com o regime de Cornaro. Crede esperto ou creia no perito. A fórmula geral que se encontra na base de toda moral e religião é: faça isso e aquilo, não faça isso e aquilo, assim será feliz. Caso contrário, toda moral, toda religião é esse imperativo? Eu o denomino o grande pecado original da razão, a desrazão. Imortal. Em minha boca essa fórmula se converte no seu oposto. Primeiro exemplo de minha transvaloração de todos os valores: um ser que vingou, feliz, tem de realizar certas ações e receia instintivamente outras. Ele carrega a ordem que representa fisiologicamente para suas relações com as pessoas e as coisas. Numa fórmula, sua virtude é o efeito de sua felicidade. Vida longa, prole abundante, isso não é recompensa da virtude, tá? Virtude mesma é, isto sim, essa desaceleração do metabolismo. Que, entre outras coisas, tem por consequência uma vida longa, uma prole abundante, em suma, o cornarismo. A Igreja e a moral dizem: o vício e o luxo levam uma estirpe ou um povo à ruína. Minha razão restaurada diz: se um povo se arruína, degenera fisiologicamente, seguem-se daí o vício e o luxo, ou seja, a necessidade de estímulos cada vez mais fortes e mais frequentes, como sabe toda a natureza esgotada. Um homem jovem fica prematuramente pálido e murcho. Seus amigos dizem: tal ou tal doença é responsável por isso. Eu digo: o fato de ele adoecer, de não resistir à doença, já foi consequência de uma vida debilitada, de um esgotamento hereditário. O leitor de jornais diz: esse partido se arruína cometendo tal erro. Minha política mais elevada diz: um partido que comete tais erros está no fim, já não tem sua segurança de instinto. Cada erro, em todo sentido, é consequência da degeneração do instinto, da desagregação da vontade. Com isso praticamente se define o ruim. Tudo bom é instinto, e, portanto, leve, necessário, livre. O esforço é uma objeção. O Deus se diferencia tipicamente do herói. Na minha linguagem, pés ligeiros são o primeiro atributo da divindade. Erro de uma falsa causalidade. Em todos os tempos as pessoas acreditaram saber o que é uma causa, mas de onde tiramos nosso saber, ou, mais precisamente, a crença de sabermos? Do âmbito dos famosos fatos interiores, dos quais nenhum, até hoje, demonstrou ser real, acreditávamos ser nós mesmos causais no ato da vontade, aí pensávamos, ao menos, flagrar no ato a causalidade. Tampouco se duvidava que todos os antecedentia de uma ação, suas causas, deviam ser buscados na consciência e nela se achariam novamente, ao serem buscados como motivos, de outro modo não se teria sido livre para fazê-la, responsável por ela. Afinal, quem discutiria que um pensamento é causado? Que o eu causa o pensamento? Desses três fatos interiores, com que parecia estar garantida a causalidade. O primeiro e mais convincente é o da vontade como causa, a concepção de uma consciência, espírito, como causa e, mais tarde, a do eu, sujeito, como causa nasceram posteriormente,
depois que a causalidade da vontade se firmou como dado, como algo empírico. Nesse meio tempo refletimos melhor. Hoje não acreditamos em mais nenhuma palavra disso. O mundo interior é cheio de miragens e fogos fatos, a vontade é um deles. A vontade não move mais nada, portanto, também não explica mais nada, ela apenas acompanha eventos, também pode estar ausente. O que chamam de motivo, outro erro. Apenas um fenômeno superficial da consciência, um acessório do ato, que antes encobre os antecedentia de um ato do que os representa. E quanto ao eu? Tornou-se uma fábula, uma ficção, um jogo de palavras, cessou inteiramente de pensar, de sentir e de querer. Que resulta disso? Não há causas mentais absolutamente. Toda a sua suposta evidência empírica foi para o diabo. Eis o que resulta disso. E havíamos cometido um belo abuso com essa evidência empírica, com base nela havíamos criado o mundo como um mundo de causas, um mundo de vontade, um mundo de espíritos. A mais antiga e mais duradoura psicologia estava atuando aqui, não fazia outra coisa. Para ela, todo acontecer é um agir, todo agir é consequência de uma vontade. O mundo tornou-se-lhe uma multiplicidade de agentes, um agente, um sujeito, introduziu-se por trás de todo acontecer. O homem projetou fora de si os seus três fatos interiores, aquilo em que acreditava mais firmemente, a vontade, o espírito, o eu, extraiu a noção de ser da noção de eu, pondo as coisas como existentes à sua imagem, conforme sua noção do eu como causa. É de admirar que depois encontrasse, nas coisas, apenas o que havia nelas colocado? A coisa mesma, repetindo, a noção de coisa, és apenas um reflexo da crença no eu como causa. E até mesmo seu átomo, meus caros mecanicistas e físicos, quanto erro, quanta psicologia rudimentar permanece ainda em seu átomo. Para não falar da coisa em si, do horrendum pudendum horrível parte pudendas dos metafísicos. O erro do espírito como causa confundido com a realidade. E tornado medida da realidade. E denominado Deus. Erro das causas imaginárias. Partindo do sonho, a uma determinada sensação, devida a um longínquo tiro de canhão, por exemplo, é atribuída posteriormente uma causa, muitas vezes todo. Um pequeno romance, no qual justamente o sonhador é o personagem principal. A sensação perdura, enquanto isso, numa espécie de ressonância, ela como que aguarda até que o impulso causal lhe permita passar a primeiro plano, não mais como acaso, mas como sentido. O tiro de canhão aparece numa maneira causal, numa aparente inversão do tempo. O ulterior, a motivação, é vivenciado primeiramente, muitas vezes com inúmeros detalhes que passam como um raio, e o tiro vem depois. Que aconteceu? As ideias produzidas por uma certa condição foram mal entendidas como causas dela. Na verdade, fazemos a mesma coisa acordados. A maioria de nossos sentimentos gerais, todo tipo de inibição, pressão, tensão, explosão no jogo dos órgãos, assim como, particularmente, o estado do nervo simpaticus, excita nosso impulso causal. Queremos uma razão para nos acharmos assim ou assim, para nos acharmos bem ou nos acharmos mal. Nunca nos basta simplesmente constatar o fato de que nos achamos assim ou assim, só admitimos esse fato, dele nos tornamos conscientes. Ao lhe darmos algum tipo de motivação. A recordação, que nesses casos entra em atividade sem que o saibamos, faz emergir estados anteriores da mesma espécie e às interpretações causais a eles ligadas, não à sua causalidade.
Sem dúvida, a crença de que as ideias, os concomitantes processos conscientes tenham sido as causas é também trazida à tona pela recordação. Desse modo nos tornamos habituados a uma certa interpretação causal que, na verdade, inibe e até exclui uma investigação da causa. Explicação psicológica para isso. Fazer remontar algo desconhecido a algo conhecido alivia, tranquiliza, satisfaz e, além disso, proporciona um sentimento de poder. Com o desconhecido há o perigo, o desassossego, a preocupação, nosso primeiro instinto é eliminar esses estados penosos. Primeiro princípio. Alguma explicação é melhor que nenhuma. Tratando-se, no fundo, apenas de um querer livrar-se de ideias opressivas, não se é muito rigoroso com os meios de livrar-se delas. A primeira ideia mediante a qual o desconhecido se declara conhecido faz tão bem que é tida por verdadeira prova do prazer, da força, como critério da verdade. O impulso causal é, portanto, condicionado e provocado pelo sentimento de medo. O porquê deve, se possível, fornecer não tanto a causa por si mesma, mas antes uma espécie de causa, uma causa tranquilizadora, liberadora, que produz alívio. O fato de ser estabelecido como causa algo já conhecido, vivenciado, inscrito na recordação é a primeira consequência desta necessidade. O novo, o não vivenciado, o estranho é excluído como causa. Portanto, não se busca apenas um tipo de explicações como causa, mas um tipo seleto e privilegiado de explicações, aquelas com que foi eliminado da maneira mais rápida e mais frequente o sentimento do estranho, novo, não vivenciado, as explicações mais habituais. Consequência, um tipo de colocação de causas prepondera cada vez mais, concentra-se em forma de sistema e enfim aparece como dominante, isto é, simplesmente excluindo outras causas e explicações. O banqueiro pensa de imediato no negócio, o cristão, no pecado, a garota, em seu amor. Todo o âmbito da moral e da religião se inscreve nesse conceito das causas imaginárias. Explicação dos sentimentos gerais desagradáveis. Estes são determinados por seres que nos são hostis, espíritos maus. Caso mais famoso, a má compreensão das histéricas como sendo bruxas. São determinados por ações que não podem ser aprovadas, o sentimento do pecado, da pecaminosidade, introduzido no mal-estar fisiológico, sempre se acha razões para estar insatisfeito consigo. São determinados como castigo, como pagamento por algo que não devíamos ter feito, que não devíamos ter sido, generalizado por Schopenhauer, de forma impudente, numa tese em que a moral aparece como o que é, como verdadeira envenenadora e caluniadora da vida. Toda grande dor, seja física, seja espiritual, exprime o que merecemos, pois não poderia nos sobrevir se não a merecêssemos, um mundo como vontade e representação. São determinados como consequências de atos irrefletidos que têm desfecho ruim, os afetos, os sentidos colocados como causa, como culpáveis, crises fisiológicas interpretadas, com a ajuda de outras crises, como merecidas. Explicação dos sentimentos gerais agradáveis. Estes são determinados pela confiança em Deus. São determinados pela consciência das boas ações, a chamada boa consciência, um estado fisiológico que às vezes semelha uma boa digestão a ponto de ser com ela confundido. São determinados pelo desenlace feliz de um empreendimento, ingênua falácia. O desenlace feliz de uma empresa não cria sentimentos gerais agradáveis num hipocondríaco ou num pascal. São determinados por fé, amor, esperança, as virtudes cristãs. Na verdade, todas essas supostas explicações são estados resultantes e, por assim dizer, traduções de sentimentos de prazer ou desprazer em um falso dialeto,
pode-se ter esperança porque o sentimento fisiológico básico está novamente rico e forte, confia-se em Deus porque o sentimento de força e plenitude dá tranquilidade. A moral e a religião inscrevem-se inteiramente na psicologia do erro. Em cada caso são confundidos efeito e causa, ou a verdade é confundida com o efeito do que se acredita como verdadeiro, ou um estado da consciência, com a causalidade desse estado. Erro do livre-arbítrio. Hoje não temos mais compaixão pelo conceito de livre-arbítrio, sabemos bem demais o que é, o mais famigerado artifício de teólogos que há, com o objetivo de fazer a humanidade responsável no sentido deles, isto é, de torná-la deles dependente. Apenas ofereço, aqui, a psicologia de todo tornar responsável. Onde quer que responsabilidades sejam buscadas, costuma ser um instinto de querer julgar e punir que aí busca. O virá a ser despojado de sua inocência, quando se faz remontar esse ou aquele modo de ser à vontade, a intenções, a atos de responsabilidade. A doutrina da vontade foi essencialmente inventada com o objetivo da punição, isto é, de querer achar culpado. Toda a velha psicologia, a psicologia da vontade, tem seu pressuposto no fato de que seus autores, os sacerdotes à frente das velhas comunidades, quiseram criar para si o direito de impor castigos ou criar para Deus esse direito. Os homens foram considerados livres para poderem ser julgados, ser punidos, ser culpados. Em consequência, toda ação teve de ser considerada como querida, e a origem de toda ação, localizada na consciência. Assim, a mais fundamental falsificação de moeda em psicologicis e em questões psicológicas transformou-se em princípio da psicologia mesma. Hoje, quando encetamos o movimento inverso, quando nós, imoralistas, buscamos com toda a energia retirar novamente do mundo o conceito de culpa e o conceito de castigo, e deles purificar a psicologia, a história, a natureza, as sanções e instituições sociais, não existem, a nossos olhos, adversários mais radicais do que os teólogos, que, mediante o conceito de ordem moral do mundo, continuam a empestear a inocência do virá a ser com culpa e castigo. O cristianismo é uma metafísica do carrasco. Qual pode ser a nossa doutrina? Que ninguém dá ao ser humano suas características, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e ancestrais, nem ele próprio. O contrassenso dessa última ideia rejeitada foi ensinado, como liberdade inteligível, por Kant, e talvez já por Platão. Ninguém é responsável pelo fato de existir, por ser assim ou assado, por se achar nessas circunstâncias, nesse ambiente. A fatalidade do seu ser não pode ser destrinchada da fatalidade de tudo o que foi e será. Ele não é consequência de uma intenção, uma vontade, uma finalidade próprias. Com ele não se faz a tentativa de alcançar um ideal de ser humano, ou um ideal de felicidade, ou um ideal de moralidade. É absurdo querer empurrar o seu ser para uma finalidade qualquer. Nós é que inventamos o conceito de finalidade. Na realidade não se encontra finalidade. Cada um é necessário, é um pedaço de destino, pertence ao todo, está no todo, não há nada que possa julgar, medir, comparar, condenar nosso ser, pois isto significaria julgar, medir, comparar, condenar o todo. Mas não existe nada fora do todo. O fato de que ninguém mais é feito responsável, de que o modo do ser não pode ser remontado a uma causa-prima, de que o mundo não é uma unidade nem como sensorium nem como espírito, apenas isto é a grande libertação, somente com isso é novamente estabelecida a inocência do virá a ser. O conceito de Deus foi, até agora, a maior objeção à existência. Nós negamos Deus, nós negamos a responsabilidade em Deus, apenas assim redimimos o mundo. 7. Os melhoradores da humanidade. Conhece-se minha exigência ao filósofo, de colocar-se além do
bem e do mal, de ter a ilusão do julgamento moral abaixo de si. Tal exigência resulta de uma percepção que fui o primeiro a formular, de que não existem absolutamente fatos morais. O julgamento moral tem isso em comum com o religioso, crê em realidades que não são realidades. Moral é apenas uma interpretação de determinados fenômenos, mais precisamente, uma má interpretação. O julgamento moral é parte, como o religioso, de um estágio de ignorância em que falta inclusive o conceito de real, a distinção entre real e imaginário, de modo que verdade, nesse estágio, designa coisas que agora chamamos de quimeras. Portanto, o julgamento moral nunca deve ser tomado ao pé da letra, assim ele constitui apenas contrassenso. Mas como semiótica é inestimável, revela, ao menos para os que sabem, as mais valiosas realidades das culturas e interioridades que não sabiam o bastante para compreenderem a si próprias. Moral é apenas linguagem de signos, sintomatologia, é preciso saber antes de que se trata, para dela tirar proveito. Eis um primeiro exemplo, bastante provisoriamente. Sempre se quis melhorar os homens, sobretudo a isso chamava-se moral. Mas sob a mesma palavra se escondem as tendências mais diversas. Tanto o amansamento da besta homem como o cultivo de uma determinada espécie de homem foram chamados de melhora. Somente esses termos zoológicos exprimem realidades, é certo, das quais o típico melhorador, o sacerdote, nada sabe, nada quer saber. Chamar a domesticação de um animal sua melhor até, a nossos ouvidos, quase uma piada. Quem sabe o que acontece nas menageries duvida que a besta seja ali melhorada. Ela é enfraquecida, tornada menos nociva, mediante o depressivo afeto do medo, mediante dor, fome, feridas, ela se torna uma besta doentia. Não é diferente com o homem domado, que o sacerdote melhorou. Na Alta Idade Média, quando, de fato, a Igreja era sobretudo uma menagerie, os mais belos exemplares da besta loura eram caçados em toda parte, foram melhorados, por exemplo, os nobres germanos. Mas que aparência tinha depois esse germano melhorado, conquistado para o claustro? A de uma caricatura de homem, de um aborto, tornará-se um pecador, estava numa jaula, tinham-no encerrado entre conceitos terríveis. Ali jazia ele, doente, miserável, malevolente consigo mesmo, cheio de ódio para com os impulsos à vida, cheio de suspeita de tudo o que ainda era forte e feliz. Em suma, um cristão. Em termos fisiológicos, na luta contra a besta, tornar doente pode ser o único meio de enfraquecê-la. Isso compreendeu a Igreja, ela estragou o ser humano, ela o debilitou, mas reivindicou tê-lo melhorado. Tomemos o outro caso do que chamam moral, o do cultivo de uma determinada raça e espécie. O mais formidável exemplo dele é fornecido pela moral indiana, sancionada como religião na forma da Lei de Manu. Aí se propõe a tarefa de cultivar não menos que 4 raças de vez, uma sacerdotal, uma guerreira, uma de mercadores e agricultores e, por fim, uma raça de servidores, os Sudras. Evidentemente, aí já não estamos entre domadores de animais. Uma espécie de homem 100 vezes mais branda e mais razoável é o pressuposto para simplesmente conceber o plano de tal cultivo. Respira-se aliviado, quando se deixa o ar cristão de doença e masmorra e se adentra esse mundo mais são, mais elevado, mais amplo. Quão miserável é o Novo Testamento ao lado de Manu, como cheira mal. Mas também essa organização tinha necessidade de ser terrível, dessa vez não em luta com a besta, mas com a noção oposta a essa, o homem do não cultivo, o homem mixórdia, o Chandala.
E novamente não teve outro recurso para torná-lo inofensivo, fraco, a não ser torná-lo doente, era a luta com o grande número. Talvez nada contrarie mais nossa sensibilidade do que essas medidas de proteção da moral indiana. O terceiro edito, por exemplo, Avadana Sastra, o dos vegetais impuros, decreta que a única alimentação permitida aos chandalas seja alho e cebola, visto que as escrituras sagradas proíbem dar-lhes cereais ou frutos que contenham grãos, ou água, ou fogo. O mesmo edito estabelece que a água que necessitam não pode ser retirada dos rios, nem das fontes ou dos lagos, mas somente das vias de acesso aos pântanos e dos buracos deixados pelos pés dos animais. Igualmente lhes é proibido lavar sua roupa e lavar a si mesmos, pois a água que lhes é concedida graciosamente pode ser usada apenas para matar a sede. Por fim, há a proibição de as mulheres sudras assistirem às mulheres chandalas no parto, e também de essas últimas assistirem uma a outra. O resultado de tal policiamento sanitário não deixou de aparecer: epidemias assassinas, horríveis doenças venéreas e, depois, novamente a lei da faca, prescrevendo a circuncisão dos meninos e a remoção dos pequenos lábios das meninas. O próprio Manu diz: os chandalas são fruto do adultério, do incesto e do crime, isto é, a consequência necessária do conceito de cultivo. Eles só devem ter por vestimenta os farrapos dos cadáveres, por louça, vasilhames quebrados, por adornos, pedaços velhos de ferro, por culto religioso, somente os maus espíritos. Eles devem errar entre um lugar e outro sem descanso. É-lhes proibido escrever da esquerda para a direita e servir-se da mão direita para escrever. O uso da mão direita e da escrita da esquerda para a direita é reservado aos virtuosos, às pessoas de raça. Essas disposições são muito instrutivas. Nelas temos a humanidade ariana, totalmente pura, totalmente primordial. Vemos que o conceito de sangue puro é o oposto de um conceito inócuo. Por outro lado, torna-se claro em qual povo se eternizou o ódio de Chandala a essa humanidade, onde ele se tornou religião, onde se tornou gênio. Desse ponto de vista, os evangelhos são um documento de primeira ordem, e mais ainda o livro de Enoque. O cristianismo, de raiz judaica e compreensível apenas como produto deste solo, representa um movimento oposto a toda moral do cultivo, da raça, do privilégio. É a religião anti-ariana par excelência por excelência, o cristianismo, a transvaloração de todos os valores arianos, o triunfo dos valores chandalas, o evangelho pregado aos pobres, aos baixos, a revolta geral de todos os pisoteados, miseráveis, malogrados e desfavorecidos contra a raça, a imorredora vingança chandala como religião do amor. A moral do cultivo e a moral da domesticação são inteiramente dignas uma da outra nos meios de se imporem. Podemos colocar como princípio máximo que, para fazer moral, é preciso ter a vontade incondicional do oposto. Este é o grande, o inquietante problema que persegui mais longamente, a psicologia dos melhoradores da humanidade. Um fato pequeno e, no fundo, modesto, o da chamada Pia Frausa mentira piedosa, permitiu-me o primeiro acesso a este problema, a Pia Fraus, a herança de todos os filósofos e sacerdotes que melhoraram a humanidade. Nem Manu, nem Platão, nem Confúcio, nem os mestres judeus e cristãos duvidaram jamais de seu direito à mentira. Não duvidaram de outros direitos. Expresso numa fórmula, pode-se dizer, todos os meios pelos quais, até hoje, quis se tornar moral a humanidade foram fundamentalmente imorais. 8. O que falta aos alemães? Entre os alemães não basta ter espírito nos dias de hoje, é preciso tomá-lo, arrogar-se espírito. Talvez eu conheça os alemães, talvez possa até dizer-lhes algumas verdades.
A nova Alemanha representa um enorme quantum de capacidades herdadas e adquiridas, de modo que por algum tempo ela pode gastar prodigamente o tesouro acumulado de energias. Não foi uma cultura elevada que com ela ganhou ascendência, menos ainda um gosto delicado, uma nobre beleza dos instintos, mas virtudes mais viris do que as que qualquer outro país da Europa é capaz de mostrar. Muito ânimo e respeito de si própria, muita segurança no trato, na reciprocidade dos deveres, muita laboriosidade, muita perseverança, e uma moderação herdada, que carece antes de aguilhão que de freios. Acrescento que aqui ainda se obedece, sem que a obediência humilhe. E ninguém despreza seu adversário. Vê-se que quero ser justo com os alemães, nisso não gostaria de ser infiel a mim mesmo, também devo, portanto, colocar minha objeção a eles. Paga-se caro por chegar ao poder, o poder. E imbeciliza. Os alemães já foram chamados de povo de pensadores, ainda pensam atualmente? Os alemães agora se entediam com o espírito, eles agora desconfiam do espírito. A política devora toda seriedade perante coisas realmente espirituais. Alemanha acima de tudo 59, este foi, receio, o fim da filosofia alemã. Existem filósofos alemães? Existem poetas alemães? Existem bons livros alemães? Perguntam-me na Europa. Eu enrubesço, mas, com a valentia que me é própria mesmo em casos desesperados, respondo, sim, Bismarck. Deveria eu também confessar que livros são lidos atualmente? Maldito instinto de mediocridade. O que o espírito alemão poderia ser? Quem já não teve seus pensamentos melancólicos a respeito disso? Mas esse povo se imbeciliza voluntariamente há quase 1000 anos, em nenhum outro lugar se abusou tão viciosamente dos dois grandes narcóticos europeus, o álcool e o cristianismo. Ultimamente se juntou a eles um terceiro, que sozinho bastaria para liquidar toda a sutil e audaz agilidade do espírito, a música, nossa constipada e constipadora música alemã. Quanta enfadonha gravidade, paralisia, umidade. Hobby de dormir, quanta cerveja há na inteligência alemã. Como é possível que homens jovens, que devotam a existência aos objetivos mais espirituais, não percebam dentro de si o primeiro instinto da espiritualidade, o instinto de autoconservação do espírito, e bebam cerveja? O alcoolismo da juventude instruída talvez não chegue a pôr em dúvida sua instrução, pode-se até ser um grande erudito, sem ter espírito, mas em qualquer outro aspecto será um problema. Onde não seria ela encontrada, a suave degeneração que a cerveja produz no espírito? Certa vez, num caso que quase se tornou célebre, eu pus o dedo numa tal degeneração, a de nosso primeiro livre-pensador alemão, o inteligente David Strauss, em autor de um evangelho de cervejaria e de uma nova fé. Não foi em vão que ele fez suas juras à graciosa morena em versos, fidelidade até a morte. Falei do espírito alemão, que ele se torna mais grosseiro, que se torna raso. Isso basta? No fundo, o que me assusta é algo bem diferente, como a seriedade alemã, a profundidade alemã, a paixão alemã nas coisas do espírito vai regredindo cada vez mais. O patos mudou, não apenas o intelecto. Tenho contato, aqui e ali, com universidades alemãs, que atmosfera reina entre os seus eruditos, que desolada, satisfeita e morna espiritualidade. Seria uma profunda incompreensão se aqui me apresentassem, a título de objeção, a ciência alemã, e, além disso,
prova de que não leram sequer uma palavra minha. Nos últimos 17 anos não me cansei de enfatizar a influência desespiritualizante de nossa atual prática da ciência. A dura vida de ilotas, a que a enorme extensão das ciências condena hoje em dia cada um, é um dos motivos principais por que naturezas de compleição mais rica, mais plena, mais profunda já não acham educação e educadores que lhes sejam adequados. Nada prejudica mais nossa cultura do que o excesso de pretensiosos mandriões e humanidades fragmentárias. Nossas universidades são, a contragosto, verdadeiras estufas para tal espécie de atrofia dos instintos do espírito. E toda a Europa já tem noção disso, a grande política não engana ninguém. A Alemanha é tida, cada vez mais, como a terra chata da Europa. Ainda procuro por um alemão com o qual eu poderia ser sério à minha maneira, e tanto mais por um com o qual me permitiria ser jovial. Crepúsculo dos ídolos. Quem hoje compreenderá de que seriedade um eremita aqui se recupera? O mais incompreensível, em nós, é a jovialidade. Faça-se um breve cálculo, não é somente palpável que a cultura alemã declina, também não falta razão suficiente para isso. Ninguém, afinal, pode despender mais do que aquilo que tem? Isso vale para indivíduos, isso vale para povos. Se a pessoa se dedica a poder, grande política, economia, comércio mundial, parlamentarismo, interesses militares, se despende para esse lado o quantum de entendimento, seriedade, vontade, autossuperação que é, então ele faltará no outro lado. A cultura e o Estado, não haja engano a respeito disso, são antagonistas. Estado cultural é apenas uma ideia moderna. Um vive do outro, um próspera à custa do outro. Todas as grandes épocas da cultura são tempos de declínio político. O que é grande no sentido cultural é apolítico, mesmo antipolítico. O coração de Goethe abriu-se ante o fenômeno Napoleão, e fechou-se ante as guerras de libertação. No mesmo instante em que a Alemanha se alça como grande potência, a França adquire renovada importância como potência cultural. Já agora, muita seriedade nova, muita paixão nova do espírito migrou para Paris, a questão do pessimismo, por exemplo, a questão Wagner, quase todas as questões psicológicas e artísticas são lá examinadas de modo incomparavelmente mais sutil e cabal do que na Alemanha. Os alemães são mesmo incapazes dessa espécie de seriedade. Na história da cultura europeia, a ascensão do Reich significa, sobretudo, uma coisa: uma mudança do centro de gravidade. Em toda parte se sabe, no principal, que continua sendo a cultura, os alemães já não são considerados. As pessoas perguntam: vocês têm ao menos um espírito que conte para a Europa? Como seu Goethe, seu Hegel, seu Heinrich Heine, seu Schopenhauer contava? Não cessa de causar espanto que não haja mais um único filósofo alemão. O inteiro sistema de educação superior da Alemanha perdeu o mais importante, o fim, assim como os meios para o fim. Esqueceu-se que educação, formação é o fim, e não o Reich. Que para esse fim é necessário o educador, e não professores de ginásio e eruditos universitários. Precisa-se de educadores que sejam eles próprios educados, espíritos superiores, nobres, provados a cada momento, provados pela palavra e pelo silêncio, de culturas maduras, tornadas doces, não os doutos grosseirões que ginásio e universidade hoje oferecem aos jovens como amas de leite superiores. Faltam os educadores, for as mais raras exceções, a primeira condição para a educação, daí o declínio da cultura alemã. Uma dessas raríssimas exceções é meu venerável amigo Jacob Burckhardt, 69 na Basileia. Sobretudo a ele a Basileia deve sua preeminência em humanidade.
O que as escolas superiores da Alemanha realmente alcançam é um brutal adestramento, a fim de, com a menor perda possível de tempo, tornar útil, utilizável para o Estado um grande número de homens jovens. Educação superior e grande número, duas coisas que se contradizem de antemão. Qualquer educação superior pertence apenas à exceção. É preciso ser privilegiado para ter direito a tão elevado privilégio. Todas as coisas grandes, todas as coisas belas não podem jamais ser um bem comum. Pushrum est paucorum hominum o belo é para poucos. O que determina o declínio da cultura alemã? O fato de educação superior não mais ser prerrogativa, o democratismo da formação tornada geral, vulgar, sem esquecer que privilégios militares impõem formalmente a excessiva frequentação das escolas superiores, ou seja, sua decadência. A ninguém mais é dado, na Alemanha de hoje, proporcionar aos filhos uma educação nobre. Nossas escolas superiores são todas direcionadas para a mais ambígua mediocridade, com seus professores, planos de ensino, metas de ensino. E em toda parte vigora uma pressa indecente, como se algo fosse perdido se o jovem de 23 anos ainda não estivesse pronto, ainda não tivesse resposta para a pergunta mor: qual profissão? Um tipo superior de homem, permitam-me dizer, não gosta de profissão, justamente porque sabe que tem vocação. Ele tem tempo, toma tempo, não pensa em ficar pronto. Aos 30 anos alguém é, no sentido da cultura elevada, um iniciante, uma criança. São um escândalo os nossos ginásios abarrotados, nossos sobrecarregados, estupidificados professores ginasiais. Para tomar a defesa dessas condições, como recentemente fizeram os professores de Heidelberg, para isso pode haver causas, razões não há. Agora apresentarei, para não faltar com minha natureza, que é afirmativa e só indiretamente, só involuntariamente tem algo a ver com a contradição e a crítica, as três tarefas pelas quais se necessita de educadores. Deve-se aprender a ver, aprender a pensar, aprender a falar e escrever. O objetivo, nos três casos, é uma cultura nobre. Aprender a ver, habituar o olho ao sossego, à paciência, a deixar as coisas se aproximarem, vadiar o julgamento, aprender a rodear e cingir o caso individual de todos os lados. Esta é a primeira preparação para a espiritualidade, não reagir de imediato a um estímulo, e sim tomar em mãos os instintos inibidores, excludentes. Aprender a ver, tal como a entendo, é aproximadamente o que a linguagem não filosófica chama de vontade forte. O essencial aí é não querer, ser capaz de prorrogar a decisão. Toda não espiritualidade, toda vulgaridade se baseia na incapacidade de resistir a um estímulo, tem-se que reagir, segue-se todo impulso. Em muitos casos, esse ter que já é enfermidade, declínio, sintoma de esgotamento. Quase tudo o que a crueza não filosófica designa como vício é apenas essa incapacidade fisiológica de não reagir. Uma aplicação prática do ter aprendido a ver. Como aprendente, a pessoa se torna lenta, desconfiada, recalcitrante. Inicialmente deixa aproximarem-se coisas desconhecidas, novas de todo tipo. Com hostil tranquilidade, recuará as mãos diante delas. Manter as portas todas abertas, servilmente prostrar-se ante cada pequenino fato, sempre estar disposto a lançar-se no lugar de, a mergulhar nos outros e em outras coisas. Em suma, a célebre objetividade moderna, é mau gosto, é ignóbil por excelência. Aprender a pensar. Não há mais noção disso em nossas escolas. Mesmo nas universidades, mesmo entre os autênticos doutores da filosofia começa a desaparecer a lógica como teoria, como prática, como ofício. Leia-se livros alemães, já não se tem a mais remota lembrança de que para pensar é necessária uma técnica, um plano.
de estudo, uma vontade de mestria, de que o pensar deve ser aprendido, tal como a dança deve ser aprendida, como uma espécie de dança. Quem, entre os alemães, ainda conhece por experiência o sutil calafrio que os pés ligeiros em coisas espirituais transmitem a todos os músculos? A dura inépcia das maneiras espirituais, a moncanhestra ao tocar, isso é a tal ponto alemão, que no exterior chegam a confundi-lo com o caráter alemão. O alemão não tem dedos para nuances. O simples fato de os alemães terem suportado seus filósofos, sobretudo o mais deformado aleijão do conceito que jamais existiu, o grande Kant, dá uma boa ideia da graça alemã. Pois não se pode excluir a dança, em todas as formas, da educação nobre, saber dançar com os pés, com os conceitos, com as palavras. Ainda tenho que dizer que é preciso saber dançar com a pena, que é preciso aprender a escrever. Mas nesse ponto eu me tornaria completamente enigmático para os leitores alemães.